temos nós aqui este texto, e segundo o que lemos, nós temos plena certeza, estamos de acordo com o texto, que só o Senhor pode avivar a sua obra. Quando se fala em avivar, é tornar a dar vida a alguma coisa que está morrendo. Então, meus queridos, só Ele, só o Senhor pode avivar a sua obra. E quando nós estivermos orando, essa deve ser a nossa oração de avivamento, para que nós mesmos sejamos avivados. Muitas vezes eu escuto as pessoas comentarem, dizendo: o culto hoje foi frio. Mas não foi bem o culto, são as pessoas que não estão avivadas. E quando o profeta Abacuque viu a situação de Israel, ele fez essa oração, disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Veja bem, ele ouviu a palavra do Senhor e ficou temeroso, e disse que avivasse a sua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica-a, para que ela seja notada, para que a obra do Senhor seja notória em todos os ângulos da vida. E somente Ele pode avivar a sua obra. Se a gente for, se não me foge a memória, o pastor Daniel, na palavra que ele trouxe, ele dizia que existem muitas pessoas mortas vivas, ou vivas, parecem vivas, mas estão mortas, né? É desta maneira, muitos já estão mortos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, muitas vezes acontece assim: a pessoa vem para a igreja todos os dias de culto, participa, mas como ele chega, ele volta. Quero dizer, todavia, que quando a Bíblia faz menção de Simeão, que era um dos sacerdotes que ministravam no tempo de Cristo, a Bíblia diz que ele ia todos os dias ao templo, como era de costume. Ele ia movido pelo ofício, ele ia movido pelo seu trabalho, ele ia movido pelo seu afazer. Mas a Bíblia fala que naquele dia que o Senhor foi apresentado, ele desceu à casa do Senhor pelo Espírito Santo. Veja a diferença, ele ia todos os dias, mas no dia que ele, pelo Espírito Santo, desceu à casa do Senhor, o que aconteceu? Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. A Bíblia diz que ele tomou o Senhor em seus braços
E disse: agora despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. Então é assim, irmãos, todas as vezes que nós vamos para a igreja, nós temos que ir com desejo ardente de oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Caso contrário, vamos ter que fazer esta oração em nosso favor: aviva, ó Senhor, a tua obra. O pecado, veja só, irmãos, o pecado é quem faz esse serviço de deixar a pessoa como morta. É o pecado. Porque o pecado amarra as pessoas para que as pessoas não possam fazer a vontade de Deus. Aí elas ficam amarradas. Lhes falta fé, lhes falta desejo, lhes falta motivação. Motivos nós temos de sobra, mas como a pessoa está amarrada pelo pecado, ele vai para a igreja movido pelos olhares dos outros, para que os outros não digam que ele não veio, para que os outros não digam que ele está faltando. Mas está que quando chega dentro da igreja, como ele está amarrado, ele não cultua a Deus como deve cultuar. E aí o que ele faz? Começa a olhar os defeitos, começa a olhar quem erra, começa a conversar, a humilhar, porque é isso que o pecado faz: amarra, humilha, cega e mata. Preste atenção que a pessoa que está em pecado, que a pessoa que peca, ela está presa, amarrada, e o pecado, além de imobilizar, ele humilha e cega a pessoa, porque a pessoa não percebe o erro que está fazendo. E aí, no final, ainda tem coragem de dizer: o culto estava frio, a palavra não foi boa. Se fulano tivesse aqui, essa palavra cabia bem para ele. Mas, irmãos, cuidado com a nossa vida, para que nós não sejamos refém do pecado, sejamos amarrados, humilhados, cegos e depois morramos à beira da salvação. Muitos estão mortos. Quem vive na carne, irmão, morre espiritualmente. O que é viver na carne? É só olhar para as coisas terrenas. Tudo que a alma deseja. Entre os desejos carnais, uma das coisas que mais se deseja é estar por cima dos outros, é estar à frente, é estar em evidência. E Deus não precisa disso. Deus olha aquele que está mais escondido, que está escondido, mas que está fazendo o bem, que está escondido, mas que está fazendo a vontade de Deus. Veja a vida de José.
José foi humilhado, foi vendido, foi traído, mas ele sempre fazia a vontade de Deus, até mesmo onde ninguém estava vendo, ele fazia a vontade de Deus, porque ele tinha certeza que Deus um dia se levantaria a seu favor, por isso ele não deixava de fazer aquilo que é bom. Quando nós vivemos na carne, nós morremos espiritualmente, nada está bom. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito. A carne, ela guerreia uma guerra constante contra o espírito. Aí a pessoa começa a morrer espiritualmente. Aí o pregador prega e ele nunca sente nada. A palavra não entra. A palavra não amolece o coração dele. Por quê? Porque ele vive na carne. E quem vive na carne só se alimenta das coisas carnais. As coisas que são do Espírito para ele não são mais prazerosas. Não tem mais prazer. Mas o Espírito de Deus outorga a vida. Outorga a vida. Por isso, eu trouxe o exemplo de Simeão. Ele desceu lá, movido pelo Espírito. Só o Espírito nos faz sentir as coisas de Deus. Só o Espírito de Deus dá sentido à nossa vida. Veja o que diz o Salmo. Salmo de número 104, versículo 27 ao 30. Diz assim: todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enches-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, irmãos, o Espírito de Deus, aquele que nós negligenciamos muitas vezes, aquele que nós rejeitamos, esse é o que produz vida em nós. Então muitos já estão mortos. Tem nome de que vivem, diz Apocalipse capítulo 3, versículo 1, mas estão mortos. Só que no outro versículo de Apocalipse, diz assim: alguns estão morrendo. Já no versículo 2 do capítulo 3. Estão morrendo. Veja só. Ser vigilante e confia no restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Algumas pessoas ainda estão vivas, mas estão perto de morrer. Mas por que a pessoa está assim? Por causa do abandono, irmão. Abandono das coisas de Deus. Quando nós passamos a viver pela carne, fazendo as vontades da carne, estamos abandonando
espírito, abandonando o Senhor, fazendo o que a carne deseja e abandonando as coisas que o Espírito pode produzir em nós. Tá? Alguns estão morrendo. O abandono da Bíblia, a palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram mananciais de águas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Preste atenção, irmãos. Duas maldades fizeram com o Senhor. O que é cavar cisternas rotas? Simplesmente é a gente procurar algo para substituir as coisas de Deus. O que nós temos que lembrar sempre é que toda solução que o homem dá não é solução. Quer ver? Provo a vocês agora. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Adão pecou, ele pegou folhas de figueira, cozeu, diz, ou seja, costurou e cobriram suas partes. Mas o Senhor não. O Senhor sacrificou um cordeiro e fez a veste dele com a pele do cordeiro. Aí você vê que a solução que o homem deu para cobrir a sua nudez, ou seja, a solução que ele achou para cobrir o seu pecado, não conseguiu. Foi preciso Deus prover para ele de forma diferente. Então, meus queridos irmãos, o abandono da Bíblia tem sido a causa de muitas pessoas morrerem espiritualmente. A palavra de Deus é quem alimenta o nosso ser, o nosso espírito. Aí, se a gente não vai alimentar o espírito um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, o espírito está forte ou está fraco? Está fraquíssimo. Se até você, até eu, quero comer 3 vezes ao dia, às vezes como até 5 vezes ao dia, com 2 merendas, 10 horas e depois 3, 4 horas da tarde, como até 5 vezes por dia. Só que quando quero alimentar meu espírito, às vezes só uma vez por semana. Aí fica raquítico, fica precisando de um médico porque está desidratado, está magro, desnutrido, porque não deu comida ao espírito. O abandono da Bíblia nos deixa debilitado para enfrentar as agruras da vida. Por isso, irmãos, nós precisamos estar constantemente lendo a Bíblia. As pessoas têm tempo de manusear o celular e ficam horas, até as crianças já têm até o dedinho prático. Mas quando se trata da palavra, não tem 15 minutos, já querem sair. 15 minutos
de Bíblia, o camarada já deu sono. Estou até com dor de cabeça. Muitas vezes eu estava com sono, eu pegava a Bíblia para passar o sono. Por quê? Porque na Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente também entra no cenário e o sono vai embora. Veja só, o descuido na vida de oração. Quantos aqui nem oram? Até para comer, não oram. Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai. Na verdade, diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que mais se vê aí, irmãos, são pessoas que não vigiam, falam o que querem, fazem o que querem e depois está passando perrengue e não sabe por quê. Ou diz que não sabe por quê, mas não vigia. E o texto diz assim: vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem outros que vigiam, mas não oram. E o texto fala um e outro: vigiai e orai. A falta de vigilância, irmãos, tem trazido muito prejuízo para a igreja e também para si mesmo. É preciso estar atento ao que falamos, tá? Ao que fazemos, para que não sejamos motivo de prejuízo tanto para a igreja quanto para nós mesmos. Para que avivar a obra do Senhor? Para que a obra do Senhor seja vista. Quantos por aí andam se escondendo? Fala que eu não estou. Ou se for fulano, fala que eu não estou. Uma vez, irmãos, eu no emprego, o patrão disse assim para mim: olha, se fulano vir aí, diga que eu não estou. Aí eu digo: eu vou mentir. Eu achei graça para ele, porque ele sabia que eu era pastor. Ele sabia que eu era pastor de igreja. E ele mandando eu dizer que ele não estava. Eu achei graça para ele e não disse nada, saí. Aí fui lá, me ajoelhei e disse: Senhor, não deixa esse cara vir aqui não. E ele não deixou. A pessoa não foi. Não foi necessário eu mentir. Porque se ele viesse, eu dizia: ele está dormindo, mas falou para você não encher o saco dele hoje. Porque isso era a verdade. Eu não ia mentir. Então, irmãos, nós precisamos ser notados como pessoas representantes de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim: os sábios, quem é mais sábio do que aquele que busca e entrega a sua vida ao Senhor? Não tem, né, pastor Daniel? Não tem.
A Bíblia diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então o texto diz o quê? Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Para que avivar a obra? Para que nós sejamos notados, irmãos, como representantes dos céus. Que não haja nada de que nos acusar. Que a nossa postura seja uma postura ilibada. O escritor, o pregador, ele diz que nunca falte o óleo sobre nós, sobre a nossa cabeça. Ele diz assim: todo tempo as tuas vestes sejam brancas e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça, porque o óleo, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Coisa que aquele que está moribundo não tem. Coisa que aquele que anda na carne não tem. O Espírito Santo é o azeite para nossas vidas. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que Samuel tomou o azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e o Espírito Santo se apossou de Davi, e nunca mais Davi foi o mesmo. Nunca mais. Por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, irmãos, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, todo mundo vai nos notar aonde chegarmos. Todavia, eu quero frisar aqui que eu estou falando em ser notório não para benefício próprio, mas ser notado como um representante do Senhor. Como um representante de Deus, cumpridor dos seus deveres, cumpridor da sua palavra. Quantos crentes por aí falam uma coisa e depois não cumprem? E a Bíblia diz que aquele que habita o céu é aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, mesmo que ele tenha prejuízo, não pode mudar, porque ele já falou. O Espírito Santo é o azeite para nossas vidas, para que sejamos notados. Principalmente no mundo de trevas que nós vivemos. Aonde chegarmos, as pessoas têm que saber que chegou um servo de Deus. Alguém precisa dessa luz. Alguém precisa desse esclarecimento. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes olham para nós e dizem assim: eu gostaria de ser como fulano. Já tem outros que dizem assim: para mim ser como fulano. Como é que as pessoas olham para nós? Uma vez um camarada disse: olha, para mim ser crente igual fulano de tal, eu prefiro ficar com a minha pinguinha aqui mesmo. Está dando bom testemunho? Está reluzindo? Está mostrando a luz do céu, a luz da salvação? Mas tem gente querendo ver em nós a luz do Senhor.
quê? Para que essa luz? Para que nós sejamos conhecidos na terra como servos do Senhor. Olha, Deus, quando deu testemunho de Jó, ele disse assim: observaste lá, meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele não. Homem sincero, reto, e se desvia do mal. Então, meus queridos, nós precisamos ser conhecidos na terra como representantes do céu, e para isso nós fomos chamados. Marcos 16:15, Deus, o Senhor Jesus, ele chama e manda, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, ou seja, fazer conhecido o reino de Deus. Nós somos responsáveis por fazer conhecido o reino de Deus. Tá? Que o que o Senhor já fez, não precisa acrescentar mais nada. Pouco antes do Senhor expirar, ele disse assim: está consumado. Quando ele falou que estava consumado, isso quer dizer que estava realizado tudo o que era necessário realizar para a salvação do homem. Ou seja, não precisa mais fazer nada. Agora, ele nos incumbiu de ser representante do Senhor, de levar o Evangelho, e para que nós façamos isso, precisamos ser avivados. Então a nossa oração será sempre: aviva, ó Senhor, a tua obra. Lembre-se que você é obra do Senhor e que o Senhor um dia vai nos chamar à prestação de conta.